Existem dois tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. Em 30 anos de história, se aprende muito que a fórmula para ter uma vida longa e feliz exige uma boa dose de individualização, ciência e amor pela vida. E nessa receita, o ativo fundamental é o olhar sempre à frente. Nós somos especialistas em você. Nós somos a fórmula. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas, dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil, pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas, alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Existem dois tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. Em 30 anos de história, se aprende muito que a fórmula para ter uma vida longa e feliz exige uma boa dose de individualização, ciência e amor pela vida. E nessa receita, o ativo fundamental é o olhar sempre à frente. Nós somos especialistas em você. Nós somos a fórmula.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas, dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil, pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas, alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. Em 30 anos de história, se aprende muito. Que a fórmula para ter uma vida longa e feliz exige uma boa dose de individualização, ciência e amor pela vida. E nessa receita o ativo fundamental é o olhar sempre à frente. Nós somos especialistas em você. Nós somos a fórmula. Sua 91, Saúde em Foco, com André Pepe. Programa mais saudável do rádio, da Novo Nordeste. Saúde em Foco. Muito boa tarde para você que continua sintonizando as ondas da NN no ritmo que você gosta. Seja bem-vindo onde você estiver, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê, né? Não, Admilson Melo, que está de volta aqui, pilotando a nave da NN. Seja muito bem-vindo, meu amigo, depois das suas férias aí, depois dessas festas aí, engordou uns 10 quilos, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Fique à vontade, né? Fique à vontade, afinal de contas a casa é sua, né? É igual aquela festa, a festa é sua, a festa é nossa, de quem quiser, de quem vier. Não vou dizer de quem é não, pra gente dar ibope aqui pra aquele negócio lá, né não? Então seja bem-vindo. Hoje à tarde a gente vai conversar com a psicopedagoga Midian Cruz. O assunto é, olha aí, começando as aulas, né? Galerinha tá de férias, tá de folga, mas o assunto é dificuldade de aprendizagem. Pois é, a profissional está aqui para falar com a gente. Que dificuldades são essas? Quais são as dificuldades que eles podem enfrentar, né, gente? E a gente vai ver isso aí, que isso acontece da mais tenra idade até as idades mais avançadas, quando eles estão ali pré-adolescentes ou que eles são adolescentes. Eu esqueci o tablet, viu, Marco Aurélio? Esqueci o tablet aí, depois você ajeita aí pra nós que eu esqueci, tá bom? Você pode mandar sua mensagem pra cá pelo 996398389 e acompanha a gente aí no YouTube, no nosso canal NN Play. Então, vai lá, coloca o sininho, dá o joinha, se inscreve e acompanha e manda sua pergunta pra cá. O assunto é muito bacana, porque diz respeito aos nossos filhos. Dificuldade de aprendizagem, tá bom? O Saúde em Foco tem um oferecimento especial da Santa Casa de Misericórdia de Maceió.
Isso mesmo, se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Você pode marcar consultas e exames na Santa Casa pelo telefone 4009-6001. 4009-6001. Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Muito bem. Midian, boa tarde, seja bem-vinda. Satisfação tê-la aqui. Quero agradecer ao meu querido Tiago Correia. Não vou dizer o sobrenome não, o nome, né? Né, Menudo? E tudo. Mas quero agradecer a você. Desculpa essa demora. Eu sei que ele tá vindo de Maceió pra cá com as ondas limpinhas aí, ouvindo na nave, suave na nave, ouvindo aí pelas ondas da NN, né? No ritmo que você gosta. Então, muito obrigado, Tiago. Sempre às ordens, o espaço está sempre aberto aqui para vocês. Midian, satisfação tê-la aqui pela primeira vez. Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes da Rádio NN1. É um prazer e um nervosismo imenso estar aqui. Relaxe, fique tranquila. Mas fique tranquila. É um tema bem necessário, André e ouvintes, né, de ser tratado. A gente não pode deixar passar. Precisamos falar sobre ele, refletir sobre ele, buscar soluções, né, sobre esse tema que são as dificuldades de aprendizagem, né, das crianças, das pessoas no geral, né? Porque quando a dificuldade existe na infância, provavelmente ela se prolonga pela vida, né? Quando não tratada, quando não vista e não sendo feita uma intervenção devida. Então, por que a criança não aprende? Existem diversos motivos para isso, né? Para a criança não aprender. E esses motivos precisam ser vistos, né, de uma forma bem ampla. Não apenas por um único motivo, porque nunca é um único motivo, né? Na verdade, a não aprendizagem, ela é um sintoma. Porque, de fato, a não aprendizagem, ela é a pontinha do iceberg, André. As causas, elas são bem mais complexas, né? Podem ser diversas, podem ser poucas, mas podem ser imensas, né? Uma grande quantidade de causas para que essa criança não aprenda. E aí, eu fiz um pequeno resumo, né, de como a gente pode fazer para descobrir, para investigar. E, geralmente, isso pode ser algo passageiro ou persistente, né? Passageiro quando é um motivo, às vezes, externo, né? Do ambiente, da família, da escola em que a criança estuda. E quando não é passageiro, né? Quando é uma causa persistente, pode ser um possível transtorno. Ou algo que, mesmo relacionado ao ambiente, mas, assim, o fator socioeconômico pode contribuir. Então, por exemplo, uma criança, um exemplo, né? Entre tantos. Uma criança que vive na extrema pobreza, imagina a dificuldade que ela tem para aprender devido à dificuldade de se alimentar, dificuldade de recursos de livros, por exemplo, né? A falta do vocabulário devido, a pobreza de vocabulário mesmo, né? Desse ambiente em que ela vive. Então, essa é uma apenas das causas, né? Entre tantas. Perfeito. Uma coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte. Me diz uma coisa, como é que fica... Você falou aí da questão da alimentação. Claro que ninguém aprende com fome, né? Eu tenho uma lembrança, quando eu morei em Brasília, e pouco tempo antes de voltar para cá, eu queria fazer um concurso do Tribunal Superior Eleitoral, né? E por consequência, ia ter um concurso do Tribunal Regional Eleitoral em Alagoas. Eu fiz os dois, quase passei raspando assim na classificação, mas faltou um pouquinho. E eu lembro que nessa época, foi uma época muito difícil, eu estava passando fome e frio em Brasília, né? Morava de favor numa igreja lá. E eu cheguei para um dono de um cursinho, que ficava próximo à igreja onde eu morava no terceiro andar de uma igreja, não tinha estrutura nenhuma para morar, mas eu dormia lá na realidade, né? Enquanto procurava emprego durante o dia. E eu cheguei pro dono daquele cursinho e eu lembro como se fosse hoje. Eu disse para ele, eu não tenho condições de pagar para estudar aqui. Eu não tenho a mínima condição de estudar. E a minha maior dificuldade não é português, não é direito, isso aí eu consigo estudar sozinho. Mas a minha maior dificuldade é matemática. Eu não sou bom de matemática. Então eu queria te pedir para pelo menos tu deixar eu assistir as aulas de matemática, que eu não posso pagar. Aí o cara olhou para mim, como é teu nome mesmo? Eu falei, André Luiz. Aí ele chamou a secretária e disse, olha, matricula esse garoto aqui e deixa ele assistir todas as aulas que ele quiser. Você tá liberado, garoto. Você é de onde? Eu disse, sou de Maceió.
Terra do Djavan, eu digo, ainda bem que tem uma boa referência. Ainda bem que ele me deu uma boa referência, né? Porque tem tanta coisa aqui que a gente não precisa nem dar Ibope. Mas o Djavan sim, o Djavan da Ibope sim, é muito bom ouvir Djavan. Enfim, então, eu não consegui o êxito que eu gostaria. Deus sabe de todas as coisas, eu tô aqui, a gente tava falando antes do intervalo, eu me realizo aqui, eu sou feliz aqui, Deus me deu um grande presente. Né? Deus me deu a capacidade de aprender e ainda estou aprendendo todo dia. Eu digo sempre que o menor que tem aqui, o mais fraco que tem na NN sou eu mesmo, né? Porque quando você tá aqui com o Nelson Filho, você tá aqui com o José Rocha, né? Com o Edmilson Melo, com esses caras aqui, com o Nando Martins, todo esse povo que tá aqui, você olha para você mesmo, tá aí, não lembra não, Marco Aurélio, tá ali, ó, Midian. Marco Aurélio colocando ali. Não faça isso não comigo, que tá acompanhando a gente pelo NP aqui, tá vendo que eu tô passando vergonha mesmo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a questão social, ela é importante. Mas, às vezes, Midian, nós temos tudo e mais um pouquinho, né? Mas, mesmo assim, nós temos algum tipo de deficiência. Exatamente. E ainda mais agora, porque naquele tempo, isso que eu estou falando para você, aconteceu entre 92 e 96, que foi os anos que eu morei em Brasília. Mas, naquele tempo... ainda tinha a lousa, como o Marco Aurélio colocou aí, que era o quadro de giz, né? O quadro negro. Hoje tem a lousa lá que você escreve, lá não tem mais giz e tudo. Hoje tem esse smartphone que tudo das pessoas está aqui. Exatamente. Então as crianças, inclusive as crianças de colo, a mamãe e o papai já dão um negócio luminoso porque o menino fica quieto. Queria te perguntar o seguinte, você tem percebido como psicopedagoga que atua nessa área e percebido que isso também tem trazido prejuízos à aprendizagem nos dias atuais? André, olha só, a tecnologia, ela precisa trabalhar em nosso favor, né? Nós precisamos utilizá-la como realmente uma utilidade, não um desfavor a gente. Então, a tecnologia, ela é para ser usada de forma correta, com limites, né? A criança, por exemplo, que tem acesso a um celular, ela não pode ter um tempo ilimitado de uso do celular. De qualquer uso de tela, na verdade, né? De jogos, daquele tempo que às vezes a criança passa o dia inteiro, né? Diante daquela tela. Então isso traz sim prejuízos, porque todo excesso prejudica, né? Sim, tudo em excesso. Exatamente. Então é importante que a criança tenha uma rotina de estudos. Com certeza, você estava falando antes, né? Que às vezes, mesmo com tanta riqueza de detalhes que a criança tem em casa, de recursos que ela tem para aprender, ela ainda não aprende. Então, muitas das vezes, mesmo todos esses recursos, todos os estímulos que ela tem, não a fazem aprender, porque pode ser também um transtorno de aprendizagem. Não apenas uma dificuldade. A dificuldade, como eu disse no início, ela é bem ampla para ser investigada. O transtorno, às vezes, ele salta aos olhos na sala de aula. O professor, às vezes, consegue identificar em poucos dias de aula que aquela criança realmente tem uma dificuldade específica, né? Um transtorno específico. E apenas o estímulo, né? Com leitura, com as aulas, com rotina, não vai ser suficiente. Porém, ele interfere bastante. Uma criança que não tem rotina, não só rotina de estudos, mas não tem rotina nenhuma com horário de alimentação, horário de acordar, horário de dormir, ela tem uma dificuldade total de organização em tudo. Então, ela vai ter dificuldade também na aprendizagem, porque se ela não se organiza para acordar, para dormir, para se alimentar, então todo o resto é desorganizado, né? Quando a criança que já faz parte de uma vida escolar, já está na escola, né? A partir dos 4 anos, né? Desde 2017, que é obrigatória a criança com 4 anos de idade estar na escola. Então, a partir dos 6 anos, quando ela está no primeiro ano do ensino fundamental, ela precisa ter uma rotina de estudos, não apenas para a tarefa de casa, mas para aquele momentinho que ela faz uma leitura, que ela utiliza um livro, que ela faz uma atividade de matemática, um cálculo com os pais. Ou mesmo que ela não tenha os pais no momento, mas às vezes tem alguém, né? Uma professora de reforço, algum parente de casa que faz esse acompanhamento, mas ela precisa ter esse momento para que mais tarde ela consiga fazer isso sozinha, sem precisar que tenha um adulto do lado. Então, é necessária a rotina de estudos, André. É uma contribuição imensa na vida da criança e é necessária. Se não existe, então vai ter realmente desorganização para estudar. Perfeito. Você pode participar pelo 99639-8389, o WhatsApp da NN. O assunto é dificuldade de aprendizagem. Como é que foi seu filho no ano passado?
A sua filha no ano passado teve dificuldade, foi reprovada, passou ali raspando, né? Passou com aquela média 5,99, né? Que o professor, né, do conselho de classe deu um 10º para ele e para ela aí, para ela não passar vergonha mesmo, né? Pois é, eu fui reprovado por meio ponto, Midian, na época que eu fazia a 7ª série, que hoje eu não seria reprovado, porque 23,5 pontos dá 5,87 se a gente for dividir por 4. Eu passaria, porque era um aluno bem comportado. Mas eu tive um professor de matemática que me reprovou, eu tive que repetir a 7ª série, né? E foi muito triste, porque a escola que eu estudava só tinha até a 8ª série. Então eu tinha a minha turma, eu comecei a estudar com a galera de 5ª, 6ª, 7ª e na 7ª eu fui reprovado. Então quando eu passei para a 8ª, o pessoal da minha turma já passou para outras escolas. Foram para a Escola Técnica de Maceió, para outros colégios, a maioria para colégio público, né? Que naquele tempo, pobre só estudava em colégio público mesmo, né? E era o que eu tinha, e eu dou graças a Deus por isso, né? É importante falar o seguinte: como é que foi para você? Como é que você tem acompanhado? Você é psicopedagoga, tem especialização em psicopedagogia, clínica institucional, formação em TEACH, depois você vai explicar que formação é essa, formação em contação de histórias, que aliás é uma coisa que eu achava fantástico. As minhas tias que não tinham essa formação que você tem, elas contavam algumas histórias para me acalentar quando eu era criança, e é uma coisa fantástica, né? A criança para. A criança para, e no mundo que a gente está hoje, tão tecnológico, tão avançado, com tanta tecnologia, as crianças ainda param para ouvir as histórias. Você vai me falar um pouquinho sobre isso. Formação também em educação inclusiva. Então, como é que foi a pandemia quando trouxe aí essas aulas remotas, que a gente teve que deixar as crianças em casa, nos quartos, nos tablets, nos smart... Eles já gostavam, então alguns foram para a TV, né? Tá aí, esse não é o meu não, Marco Aurélio. Você arrumou isso aí, não era meu não. O meu não tá assim não. Eu não tenho essas notas assim não. Rapaz, o negócio tá feio ali, horrível, né? Então, foi péssimo, ali André. foi péssimo aquilo ali. Em uma palavra, terrível mesmo, porque interferiu, com certeza, na vida das crianças que têm dificuldade, nas que não têm dificuldade, interferiu sim. Alguns conseguiram, né, acompanhar, com certeza a gente ouve depoimentos, né, de mães que disseram até assim: tá perfeito agora, eu tô vendo o meu filho bem mais focado, mas isso não era regra, viu? Não. Era uma exceção mesmo, porque a gente conseguiu perceber que, assim, quem já era difícil, piorou bastante, né? O quadro dessa criança que já tinha dificuldade de aprender, porque a criança em casa, ela tem diversos distratores. É uma TV ligada. Muitas das vezes eu cansei de ligar para pais dizendo: pai, por gentileza, baixa o volume da TV. A gente tá conseguindo ouvir daqui, seu filho tá assistindo aula e a TV tá ligada. É porque eu tô assistindo o jornal, desligo já. Então, aí qual é o comprometimento, né, com o aprendizado? Eu sei que não era culpa dos pais, nem da escola também, né? Esse período que nós passamos com a pandemia e as aulas remotas, mas a gente fazia de tudo, né, para dar certo. Tanto alguns pais em casa que davam todo o melhor de si, né, as professoras também, meu Deus, o meu respeito total a toda a minha equipe, né, as colegas de trabalho, porque se empenharam bastante, desenvolveram, André, habilidades que nunca tiveram formação para isso, né? Para essa aula online, isso a gente não aprendeu na faculdade, a gente foi desenvolvendo e criando estratégias, né, para melhor atender essas crianças e fazer diversas dinâmicas para prender mais ainda a atenção, porque era um tempo difícil, um tempo terrível, né, de a gente ter que estar diariamente planejando e criando diversas estratégias para prender a atenção dessas crianças, até mesmo com a contação de história, a gente acabou fazendo isso online também, né? Mas assim, posso dizer que conseguimos passar por isso, né? Não foi fácil, mas passamos e ainda estamos colhendo algumas sequelas disso, André. Mesmo as aulas presenciais tendo retornado, alguns alunos permaneceram em casa, né? Alguns por escolha dos pais, por dificuldades que a criança tenha, né? Por algumas crianças que têm algumas doenças que os médicos orientaram que ficasse em casa, e outros acabaram se acomodando com a situação. Não vou pagar transporte, então fica em casa mesmo, assista a aula em casa mesmo. E aí a criança ficou por outro motivo, que não foi mais a pandemia, né? Foi uma questão de comodidade. E isso com certeza não ajudou, né? Prejudicou mais ainda, inclusive as crianças com dificuldade de aprendizagem. Tiveram bem maior prejuízo.
Verdade. diante disso. Um abraço, dona Hilda, aqui no Capinha. A Jéssica Nobre diz o seguinte: muito interessante a contribuição da psicopedagoga. Quem é Jéssica Nobre? Minha amiga. Muito bem. Muito obrigado, Jéssica. Tem que prestigiar mesmo, né? Vamos lá. É o seguinte: quais são os principais queixas dos pais nas dificuldades de aprendizagem? Que eles relatam para vocês na coordenação da escola, enfim, né? Quando um pai procura você, se é que procuram, né? Porque na realidade, gente, isso é o efeito inverso. Quem percebe isso são os educadores, né? Não é verdade, Midian? É sim. Geralmente quem percebe isso são os educadores, que quem deveria perceber eram os pais. Mas nós somos muito displicentes. Eu me incluo nisso também. Ninguém aqui vai pagar uma de santo, não, né? Nós somos displicentes, mas os nossos educadores é que mandam aquele recadinho: olha, vem cá, aparece aqui porque tem alguma coisa. O que é que está acontecendo, né, Midian? Na verdade, André, muitas das vezes esse diagnóstico, né, que o professor não faz diagnóstico, né, mas ele consegue ver algumas dificuldades e contata os pais, né, avisa: olha, pai, por exemplo, uma atividade não está sendo feita, e aí isso é recorrente. Aí a gente consegue depois descobrir se é apenas uma não rotina, a falta da rotina de estudos, ou se é realmente a dificuldade que a criança está tendo de fazer. Uma coisa importante que eu gosto de falar sempre, né, lá na escola, e aos colegas e aos pais das crianças a quem eu atendo, não se preocupe em mandar a tarefa perfeita para a escola, só com respostas certas. Não se conformar enquanto a criança não acertar. Então, você mostrou a atividade, a criança errou, e você pergunta: você tem certeza? Como você chegou a esse resultado? Mas não precisa se preocupar em mandar perfeito, porque na escola a criança apresenta uma dificuldade. E a tarefa de casa vem sempre certa. Como é que ela só acerta em casa? Então, será que ela está fazendo sozinha? Será que ou é o pai e a mãe que estão nessa preocupação de mandar perfeito e a criança sempre levar a atividade assim? Então, quando o pai começa a perceber, o pai, a mãe ou o responsável percebe essa dificuldade e procura a escola, fica bem mais fácil, né? Porque a gente, às vezes, consegue identificar o problema em casa e na escola, e nós conseguimos trabalhar juntos, né? A escola contribuindo e os pais fazendo sua parte em casa. Quando não, é bem mais difícil, André, porque isso vai virando uma bola de neve. A criança passa, por exemplo, pelo primeiro ano com dificuldade, não teve ajuda. E aí chega no segundo ano, a dificuldade aumenta, porque a complexibilidade das atividades vai aumentando conforme a série. Sim. Então, se isso não é resolvido antes, como é que fica depois, né? E a gente não vai trabalhar com achismos, né? Eu acho que tem dificuldade. Não, precisa realmente investigar. Tanto a escola, não a escola sozinha. Muitas vezes a escola faz um encaminhamento para um profissional. E essa família nunca procura esse profissional. Ou quando procura, inicia, mas depois desiste no caminho. E aí começa a aparecer culpados, né? A escola que culpa o pai que culpa o terapeuta que não acompanhou, porque ele não quis o acompanhamento. Então acaba tantos culpados e a criança aqui. E agora, quem me socorre, né? Quem vai me dar a mão, quem vai fazer algo por mim? Então precisa ser um conjunto. E nunca um profissional sozinho também, André. É verdade. Porque, um detalhe que você fala é que os tempos de hoje, eu sempre falo isso para os meus filhos. Eu digo: olha, o professor passa para vocês uma pesquisa, vocês estão a um clique dos resultados dela. Eu tinha que ir para uma biblioteca pública, entendeu? Chegar lá e dizer o título e a mulher trazer uma pilha de livros para mim, e não dava para tirar cópia não, gente. Cópia naquele tempo é coisa de rico. Era na munheca de Milson Melo. Exatamente. Entendeu? Eu pegava um cadernão aqui daqueles de 12 matérias, aquele grandão, e era na munheca, e a gente dividia, tu copia essa parte, eu copio aquela. Eu chegava em casa com a mão doendo, meu amigo. Eram 3, 4 alunos, e eu explicava, e inclusive eu tenho um compromisso até de levar meus filhos na Biblioteca Pública de Maceió, ali ao lado da Assembleia Legislativa, que ainda existe, graças a Deus. Ainda existe, para dizer para eles: olha aí, o meu Google era esse aqui. Porque como é fácil. A gente saía de casa, né, para fazer essa pesquisa, e muitas vezes não terminava no mesmo dia. Não dava. Tinha que ir no dia seguinte. Não dava. E Concluir. os nossos trabalhos escolares, né, tinha aqueles professores que davam o prazo e diziam: só, a apresentação do trabalho é dia tal. Pronto, acabou. Não tinha isso. Você formava a sua equipe, né? Geralmente você se comportava com o grupo que você mais tinha afinidade, claro, seus amigos, suas amigas, enfim. Eu sempre era convidado, porque eu sempre fui um cara falante,
né? Não sabia ainda por quê, mas sempre era um cara que tinha facilidade de falar e geralmente eu era escalado para apresentar os trabalhos. Então tinha muita facilidade de absorver essas informações e apresentar sem colar. Eu sempre tive essa habilidade. Eu não sabia que Deus estava preparando esse caminho que eu estou aqui, vai fazer 9 anos. E era isso aí, Edmilson. Era isso aí, Marco Aurélio. Mas a escola pública, a biblioteca pública de Maceió era um pouco mais sujinha, um pouco mais desorganizada. Mas era um lugar fantástico. Agradeço a Deus pela oportunidade que ele me deu de sentar naquelas carteiras duras, sem nenhum conforto, sem ar-condicionado, era um ventilador velho, soprando ali no rosto da gente para a gente poder fazer o melhor. Outra coisa, Midian, você acha que essa facilidade que tem hoje, isso de certa forma prejudica? Eu vou deixar essa pergunta para o intervalo e outra pergunta que eu vou deixar para o intervalo. Nós temos aí o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que muitos adultos têm e não sabem. Levamos isso para a fase adulta. Eu acho que eu tenho, tá? Eu acho. Transtorno do espectro autista, que é o TEA, que você inclusive tem uma formação aqui nessa parte. E também tem o transtorno de atenção, né? Porque tem o TDAH e tem o transtorno de atenção. Tem alunos que simplesmente não conseguem sentar na cadeira e dizer assim, eu tô na escola. Ele tá sentado ali, o corpo dele tá ali, mas a cabeça dele não tá ali, o espírito dele não tá ali. Aliás, eu conseguia fazer isso quando a aula era de um assunto que eu não gostava, que eu não viajava. Então eu ficava ali olhando para a professora aqui e a minha cabeça mediana tava lá, não sei aonde. E esse é pior, sabia, André? Assim, no sentido de identificar. Por quê? Porque o TDAH o H fala da hiperatividade. Então a criança não para quieta. Então a gente já começa, né, acende a luzinha. Ele dá sinais, né? Desatento, não para quieto, então você já imagina que pode ter um TDAH ali, né? Mas a criança que ela não tem essa hiperatividade toda, ela está simplesmente ali prestando atenção aos olhos da professora. A criança está ali paradinha, olhando para o quadro, ouvindo o que a professora está falando, mas a mente dela não está ali. Como é que a gente sabe? Não sabe. Não tem como saber. Então, a gente só descobre a partir de uma atividade realizada, a partir de um momento de socialização, quando a criança não entende o que a gente está falando. Então, a gente percebe que ela ou não estava prestando atenção, ou a mente estava em outro lugar realmente, né? Então, é como você diz, é muito difícil identificar isso daí. Precisa realmente de um tempo, né? De várias avaliações. Eu ia te perguntar, eu sei que a entrevista é comigo, mas eu ia te perguntar sobre a sua nota, quando você diz assim, que perdeu por meio ponto. Como foi que você se sentiu por saber que perdeu o ano praticamente por meio ponto? Péssimo. Você achou justo? Não, eu achei péssimo. Inclusive, anos depois, o nome do professor era Renato, e ele, inclusive, soube que ele faleceu. Lamentei muito, porque depois eu fiz amizade com o Renato. Né? Por incrível que pareça, eu passei o ano todinho detestando ele. Ele foi o professor na série que eu repeti matemática com ele. Eu confesso que quando eu soube que ele ia me ensinar matemática de novo, eu disse assim, ou você me vence ou eu te venço, cara, e eu vou te vencer. Pois é, porque esse meio ponto, André, talvez não tenha sido só meio ponto, tenha sido todo um caminho. Sim. E tenha sido só esse meio ponto mesmo. Então, de fato, como é que é feita essa avaliação? Será que a avaliação é feita só por meio da prova? Só é a prova escrita que avalia? Ou tem outros tipos de avaliação? Porque a avaliação do aprendizado da criança, ela pode ser feita numa roda de conversa, em atividades de arte que a criança está realizando ali, na socialização com os colegas, a gente consegue identificar os aprendizados. Então, não é só a prova. É verdade. Não é isso? Muito bem, a gente vai para o intervalo. Tem 10 sinais do TDAH aqui que o Marco Aurélio está colocando na tela, que quando a gente voltar, ele vai voltar a colocar aí na tela, tá? O Saúde em Foco tem um oferecimento todo especial da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Você pode marcar suas consultas e exames pelo telefone, anota aí, 4009-6001, tá aí na tela. Santa Casa de Misericórdia de Maceió oferece Saúde em Foco com André Pepes. Intervalo, a gente volta já. Você está no Saúde em Foco. Saúde em Foco. Com André Pepes. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo.
SUV Stigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. Em 30 anos de história, se aprende muito. Que a fórmula para ter uma vida longa e feliz exige uma boa dose de individualização, ciência e amor pela vida. E nessa receita o ativo fundamental é o olhar sempre à frente. Nós somos especialistas em você. Nós somos a fórmula. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas, dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil, pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas, alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Stigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUV Stigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. Em 30 anos de história, se aprende muito. Que a fórmula para ter uma vida longa e feliz exige uma boa dose de individualização, ciência e amor pela vida. E nessa receita o ativo fundamental é o olhar sempre à frente. Nós somos especialistas em você. Nós somos a fórmula. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
Procriança 24 horas. Dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil. Pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas. Alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima, 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar: os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. Em 30 anos de história, se aprende muito. Que a fórmula para ter uma vida longa e feliz exige uma boa dose de individualização, ciência e amor pela vida. E nessa receita, o ativo fundamental é o olhar sempre à frente. Nós somos especialistas em você. Nós somos a fórmula. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes. Saúde em Foco. Muito bem, de volta com o último bloco do Saúde em Foco. Estou entrevistando aqui a psicopedagoga Midian Cruz. Ela tem especialização em pedagogia clínica e institucional, formação em TEACH, que vai falar para mim o que é isso agora, formação em contação de histórias e formação também em educação inclusiva. O tema de hoje, claro, dificuldade de aprendizagem, né? Tem participação aqui, Midian, já a Lenaila Monteiro, diz o seguinte: acho importantíssima essa parceria, psicopedagoga escolar e família. Sou grata por ter esse apoio no decorrer do ano. Aí tem outra participante que diz o seguinte, família Moleza, que diz o seguinte: tem um filho que foi diagnosticado com TDAH. Midian vem me ajudando bastante com orientação. Ótima profissional, Midian. Então, muito obrigado. Então, a família Moleza e a galera aí, que você sabe quem é. Vamos falar um pouquinho sobre esse TDAH. Já que o pessoal da família Moleza citou aqui, eu citei o TDAH e citei o TEA também, que é o transtorno do espectro autista. Tá aí na tela, quem está acompanhando a gente pelo NN Play. Tem 10 sinais do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Por exemplo, ele está a 1000 por hora. Se quiser dividir a tela, Marcão, para ficar na tela para Midian sempre estar visualizando também, e eu também junto, e a galera está acompanhando aqui a nossa imagem também. Está a 1000 por hora, dificuldade em esperar a vez, dá respostas de maneira lenta, interrompe a conversa dos outros, não responde quando chamado, pode não terminar as tarefas, esquecer o que tem que fazer, pode ser difícil ficar parado, pode ser visto como impaciente e falar em excesso. Meu Deus, eu me enquadro em tudo ali. Sangue de Jesus, meu pai, né? Eita, André. Oh, meu Deus. Mas vamos lá, Midian, vamos lá. Então, os 10 sinais do TDAH. Alguns dos sinais. Alguns dos sinais, Então, imagine quantas estratégias você precisa criar para
para lidar com isso, né? Eu não sou diagnosticada com TDAH, mas existe uma coisa que eu percebo quando eu estou lendo, André. Eu leio em voz alta. Alta sim, que eu escuto, não que atrapalhe ninguém, nem que interrompa o que outras pessoas estão fazendo. Mas eu percebo que eu me concentro melhor lendo em voz alta. Então, talvez essa seja uma das estratégias de uma pessoa que tem dificuldade de atenção, né? Para que ela se concentre melhor, fazendo a leitura e lendo, verbalizando, não é? Porque aí ela não vai, a mente não vai vaguear por outros caminhos, né? Porque às vezes a gente faz a leitura silenciosa, de repente a gente está olhando para as palavras ali com os olhos, mas a nossa mente está em outro lugar. Quando a gente vê, já passou a página inteira e você não sabe o que leu. É verdade. Então, a leitura em voz alta, ela facilita essa concentração. Isso é uma das estratégias, né? Mas existem outras estratégias também para a criança que, por exemplo, esquece rápido. Você diz assim, fulano, pegue ali a toalha que está estendida ali no quintal. Aí ele sai, quando chega lá, ele faz, eu vim fazer o quê? O que é que eu vim fazer aqui? Então, uma estratégia boa é você dizer assim, por exemplo, pega a toalha lá no quintal. E quando ele virar, o que é que você vai fazer? Vou buscar a toalha. Quando ele fala, ele verbaliza aquilo ali, então é bem mais difícil esquecer, porque tá falando, né? São várias estratégias, assim, diante de todas essas 10 dificuldades, esses 10 sinais aí do TDAH, existe uma estratégia para cada coisa, né? A gente precisa lidar aos pouquinhos. E não é uma forma de bolo, né? Quem tem TDAH não quer dizer que aqueles 10 ali estão presentes. Pode ter 3, 4, 5, pode ser os 10, pode ter mais, né? E você pode descobrir isso já adulto, como eu falei para você, né? Às vezes a gente tá aqui, não aqui, agora, no Saúde em Foco, eu tenho que estar completamente concentrado e pensando no que eu tô fazendo aqui, porque senão não sai nada aqui, né? Afinal de contas, vai fazer em fevereiro, se Deus permitir, vai fazer 9 anos que a gente tá aqui. É um grande presente. E a gente tem que ficar concentrado aqui. Lógico que eu estou pensando no que eu vou te perguntar, no que a gente está conversando, e eu tenho que me concentrar naquilo que eu estou fazendo. Mas, Midian, qual é o transtorno, vamos dizer assim, pior? O que é mais presente hoje na dificuldade de aprendizagem? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou o transtorno do espectro autista, que aí já mexe com outro diagnóstico, né? O TDAH precisa de um diagnóstico também, claro, mas o TEA, que é o transtorno do espectro autista, e você tem formação em TEACH, e eu queria que você explicasse, porque é uma formação específica para esse transtorno. Então, o que é que atrapalha mais? Porque o autista, ele tem o mundo dele, né? Quem tem o TDAH, ele está no nosso mundo. Teoricamente, ele está com a gente aqui. Mas o paciente, o portador do transtorno do espectro autista, se é que se chama de portador mesmo, ele tem o mundo dele. Eu me lembro adoro filmes, né? E eu me lembro muito do filme que foi estrelado por Dustin Hoffman e Tom Cruise, chamado Rain Man. Lembra desse filme? Já assisti. Que é excelente, né? Faz tempo, mas eu já assisti. Pois é. Onde o Tom Cruise, ele tem um irmão, que é o Dustin Hoffman. E o Dustin Hoffman, ele tem autismo. Só que ele já é adulto, claro. E ele tem a guarda do irmão. E é uma loucura, porque ele diz assim, cara, qual é o mundo que ele tá, né? Tem uma cena muito engraçada que ele percebe que o irmão consegue contar cartas e leva o irmão para um cassino para contar as cartas. E ele sai de lá quase que milionário, né? Então, se aproveitou da nobreza do rapaz, sim, o transtorno. Depois ele percebe que ele não tem condições de ficar com o irmão. Ele tem que devolver o irmão para um lugar especializado que possam tratar dele, né? Ele fica visitando o irmão. É um filme muito bacana. Se você não assistiu ainda, assista Rain Man. É um filme da década de 90 aí, muito bacana. Então, vamos responder a pergunta aqui. Então, qual é o que mais frequente, o TEA ou o TDAH, e qual é a maior dificuldade? Deixa eu começar pelo TEACH, tá? Tá. Olha só, o TEACH é um método de trabalho, né, realizado específico, né, com as crianças autistas, e são atividades direcionadas à dificuldade daquela criança. Então, também nenhum autista é igual, né, André? Alguns têm necessidade maior de suporte do que outros. E aí, essas atividades são desenvolvidas conforme essa complexidade da dificuldade de cada um. Então, elas são atividades que vão subindo de nível, né? De acordo, a criança vai realizando e vai conseguindo. Aquilo ali precisa ser avaliado aos pouquinhos. A idealizadora aqui no Brasil, né? Desse método é a Maria Elisa Grant. Ela diz o seguinte, né? Que geralmente quando ela fecha um diagnóstico, né, de autismo,
e vai começar um trabalho com o Tite, ela diz que ela compara sempre a uma viagem. Quando você tem um filho que recebe esse diagnóstico, é como se você tivesse preparado uma mala para ir para a praia. E de repente você descobre que você está indo para um lugar como o Chile. Frio, e aquela roupa não vai servir. Entendi. Entendeu? É você abrir aquela mala e dizer, e agora? Eu vou usar o quê daqui? Nada. Eu preciso de uma mala nova, com ferramentas novas. Então, a gente precisa primeiro se apropriar disso, entender a dificuldade que aquela criança tem, a necessidade que você tem de usar estratégias diferentes. Então, são estratégias específicas para se usar com a criança que tem o TEA, né? E quanto à pergunta que você fez de qual é a pior, eu não diria que tem uma resposta certa para isso, André, de qual seria a pior. Até porque cada dificuldade tem sua complexidade. Cada criança, ela tem... olha só, eu vou citar aqui algumas principais variáveis da dificuldade de aprendizagem. Na família, por exemplo, tem a questão da escolaridade dos pais, o que interfere, né, nessa dificuldade. Aí tem a escolaridade dos pais, os hábitos de leitura, condição socioeconômica, histórico familiar, desagregação familiar, rotinas de estudo, como eu já citei aqui, alimentação, lazer e sono. Na escola, condições físicas da sala de aula interferem. Material didático, a falta do material, no caso, método pedagógico realizado pela escola, interação escola e família, condição do corpo docente também. E no indivíduo, né, na pessoa que tem essa dificuldade. Problemas físicos gerais, problemas neurológicos, como TDAH, dislexia, prejuízos cognitivos e alterações de comportamento, que também engloba o TEA. Agora, me responde você. Imagine todos esses fatores aí interagindo. Todos eles juntos. Todos eles juntos, porque há casos assim. É um tsunami. Então, a criança com TEA, ela pode ter, né, o transtorno do espectro autista e ter algumas dessas dificuldades, mas não todas. Ela pode ter uma rede familiar, né, uma rede de apoio perfeita, maravilhosa, de pais presentes, que realizam todo acompanhamento, toda orientação, com terapias específicas que a criança precisa. E, por outro lado, tem também a criança que tem todo esse contexto aqui, tem a dificuldade da família, né, desestruturada, e tem o transtorno, tem a questão escolar. E aí, imagine qual é a situação dessa criança. Então, esse é o pior caso, né? Não especificamente de um transtorno ou de outro, mas a criança que interage com todas essas dificuldades. Essa é a pior. Com toda certeza. Perfeito. James Alex. Opa, cheguei. Quem é James Alex? Meu amigo também. Muito bem. Muito obrigado pela audiência aí no NN Play. Bacana. É professor, aí. Inclusive, professor de Química. Que bacana. Eu também. Rapaz. Da rede pública. Meu amigo, parabéns pra você, parabéns pros seus alunos. Eu vou falar um negócio pra você, viu? Eu aprendi, mas era difícil. Tabela periódica, química orgânica, no meu tempo tinha Física 1, Física 2, Química orgânica e Química inorgânica. Eu aprendi uma fórmula que eram lítio, deixa eu escrever aqui, era Li, que é lítio, sódio, que é o Na, eu espero que você não me pergunte. Não, o lítio, era Li, o lítio, Na é o sódio, K era o potássio, o rubídio, Rb, césio era CS e frâncio era Fr. Essa era uma sequência de elementos que eu aprendi numa fórmula, né? Que uma professora ensinou um macete pra gente, né? Nunca esqueci, né? Que ela dizia o seguinte, André, eu dizia pra turma, gente, é o seguinte, aprenda isso, Linaca roubou Césio na França. Perfeito. Então L, tem como esquecer. Na, K, RB, CS e FR, professor. Foi legal, não foi não? Pois Pronto, pegando esse gancho seu aí agora, perfeito, André. É uma estratégia. É uma estratégia. Como paródias também para exemplificar as regras de língua portuguesa, as regras de química, né? As fórmulas matemáticas, as fórmulas químicas também. Sim. As paródias são perfeitas, porque a criança memoriza a música, né? O aluno, até o aluno do ensino médio também, aluno do Fundamental 2, ele memoriza aquela música e aí na hora da prova, na hora do vestibular, aquilo ali, meu Deus, ele tá falando ouro. Aqui exatamente isso, são músicas cantadas em tabela periódica. Olha que massa. Que massa. Pois é, que bacana. Tem 2 áudios aí, o Edmilson Melo tá me sinalizando aqui, que tem áudio da Neide e tem áudio do Luciano, lá de São Sebastião. Vamos lá. De meu amigo André Pepes. Já estou ligadinha.
E aí, como foi o seu ano novo? Foi tudo bem? Deus abençoe a você. Que bom que já estamos de volta, né? Que Deus te abençoe cada vez mais. Deus abençoe essa pessoa também que está com você. Feliz ano novo para ela também. Com André Pepe. Aquele abraço. Estou acompanhando pelo NN Play. Feliz ano novo para todos que faz a 91 FM. Que bacana, então, Neide. Muito obrigado pelo carinho. Ela não perde um Saúde em Foco. Muito bom ter esse carinho, né? Os nossos ouvintes, ela quando não acompanha pelo NN Play, acompanha também aqui pelas ondas da 91, tá bom? Vamos lá, então, para o Luciano, lá em São Sebastião. Boa tarde, André. Boa tarde a profissional que está aí. Aqui é o Luciano de São Sebastião. André, referente ao assunto, ao tema, eu tenho um sobrinho aqui que fez 14 anos. Na escola, ele é péssimo na escola. Até agora não aprendeu a ler, nós confiamos que tem algum probleminha. Assim, problema que não seja sério, problema de aprendizagem. Mas em compensação, o moleque é inteligente na invenção. Que der alguma coisa para ele desmontar e montar e inventar, ele inventa tudo. Tem coisa que ele inventa que não fica, rapaz, como é que pode? Mas a gente fica surpreso com a habilidade dele, né? 13 anos, rapazão já, mas na escola é a famosa palavra, é sem futuro. Agora para inventar as coisas é com ele mesmo. Já falei até para a mãe dele que já que ele gosta de desmontar a bicicleta, aproveita e bota aí para fazer um curso desse para ele aprender alguma coisa. Ou aprender ou botar na oficina que ele aprende diariamente, né? A mão de obra, não é isso? Boa tarde. Na realidade, não vai dizer que ele não tem futuro, né, Luciano? Assim, é verdade. É preciso investigar o que ele tem na mediana como profissional. Criatividade ele tem, Criatividade ele tem, ou seja, ele tem muita coisa que pode ser aproveitada aí. E pode ser um gigante adormecido, né? Exatamente, Edmilson. Precisa investigar mesmo qual é a dificuldade específica, né? Ou se é uma, ou se são várias, né? Dificuldades que ele tenha para causar esse desinteresse pela escola, né? Pelo assunto tratado na escola. E a criança precisa... Aliás, criança já é um adolescente, né? Uhum. E a gente precisa tentar descobrir mesmo, né? Ele precisa ser avaliado por profissionais que venham a identificar qual é a possível dificuldade que ele tem em relação à escola. Uhum. Se é uma situação escolar apenas, ou se realmente ele tem alguma dificuldade. Porque, assim, esses anos todos, né? 13 anos ele tem, e ele passou todo esse tempo na escola e não teve sucesso acadêmico, né? Teve um baixo rendimento escolar. Com certeza tem um motivo, André. Com certeza. Olha, o pessoal da família Moleza está dizendo o seguinte: família Moleza, Daiane, mãe do Nicolas Vitor. Ah! Né? Que deve ser seu aluno. Legal, sim, né? Lá da escola. Muito bem, então muito obrigado aí, Daiana, que é mãe do Nicolas Vitor. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela audiência. Abraço mesmo, enorme. Olha, e agora? Depois de diagnosticado, chegou a esse patamar, Midian, então, enfim, é importante procurar ajuda do profissional, né? Do psicopedagogo, para que ele ou ela possa orientar quanto ao caminho que se deve tomar e dar um rumo para essa criança, para que ela possa trilhar o seu caminho futuramente, que esse é o caminho de todos nós, né? Eu sempre falo isso para os meus filhos, eu digo, olha, não vai adiantar você pescar, né? No meu tempo tinha esse nome, colar, hoje, sei lá, maquiar resultado, porque um dia você vai fazer a prova do Enem e você vai estar sozinho. Exato. É você e uma canetinha preta e acabou-se, né? Então você não vai enganar a si mesmo. E o Renato Russo, numa das suas canções, diz que mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Eu sempre uso essa frase para eles. E é mesmo. Né? Exatamente. André, olha só, eu não, né? Os profissionais em psicopedagogia, eles não fecham diagnósticos, né? Eu não fecho diagnóstico. A gente investiga. É uma pesquisa mesmo. A gente vai descartando algumas opções, né? Que a criança, a gente avalia a linguagem, a percepção, a questão fonológica também. Inclusive, como eu disse antes, né? O profissional não pode avaliar sozinho. Nem pode ser só o professor vai encaminhar, vai identificar as dificuldades. O professor, ele passa bem mais tempo com a criança na escola, né? Porque é diariamente e por muito mais tempo. Então, eu respeito demais o trabalho do professor em sala de aula. É realmente o primeiro pontapé. Muitas das vezes a gente recebe encaminhado pela professora da escola.
E aí essa professora vê as dificuldades, muitas vezes manda um relatório, manda para os pais ou manda para o profissional que vai avaliar e fazer possíveis encaminhamentos. Porque é bom que seja avaliado pela fonoaudióloga, às vezes, quando necessário, também pela terapeuta ocupacional e com questões comportamentais pelo psicólogo. É essencial, André. Porque muitas crianças apresentam baixa autoestima na sala de aula. E tudo isso são fatores, né, que a gente vai avaliando e vendo como uma possível causa da dificuldade. Então, não tem como um profissional avaliar sozinho e descobrir sozinho, né? É importante que seja uma equipe que avalie e consiga descobrir. Quando a criança começa na sala... Por exemplo, a criança que apresenta dificuldade na linguagem, a gente começa a perceber quando ela começa a falar. Sim. Então, há avaliações que você não pode fazer em determinada idade, porque há ainda habilidades que a criança não chegou à idade de aprender ainda. Sim. Né? Há avaliações que você só faz com crianças de 6 anos, outras com crianças de 7, 8 anos, porque é aonde ela precisa estar sendo avaliada de acordo com o que é esperado para aquela idade, o que ela está aprendendo naquela idade. Então, existem avaliações específicas por idade também. E também, repetindo, né, não com um único profissional, mas com vários. Perfeito. E na escola, muitas das vezes, né, o professor consegue identificar uma dificuldade na visão. Porque em casa a criança está com o caderno aqui, né? A atividade é aqui pertinho. Então, ela consegue ler tudo, consegue... Mas na escola, ela não consegue entender o que está no quadro. E aí, às vezes, a gente consegue ver a criança fechando um pouquinho o olho para olhar para o quadro, ou pedindo para sentar na frente porque não está vendo. Às vezes, a criança levanta do lugar e vai lá para frente do quadro e fica pra copiar, assim, é verdade. Copiando. Então, a gente já percebe. É verdade. E já acende uma luzinha, já avisa os pais, não está conseguindo enxergar de longe. A gente também precisa, na escola, colocar a criança mais próximo, né? Beleza. Muito bem. Eu conversei com a Midian Cruz, que é psicopedagoga, clínica institucional, que tem formação em TIT, formação em contação de histórias, formação em educação inclusiva. Ela atende aqui no comercial Metropolitan. Você que tem um filho, filha, que está percebendo, procure ajuda profissional. Não diga isso. Não tem futuro. Não faça isso. Não diga isso. Você é burro. Poxa, não descarte isso. Você é burro. Ninguém nasce sabendo. Né? Ninguém nasce sabendo, é preciso ser ensinado. Educação é o caminho, não tem outro. Educação é o caminho, né? As potências mundiais que existem, elas tiveram um caminho, e esse caminho foi a educação. Né? Investiram maciçamente em educação. Que o diga aí o Japão, a Alemanha, né? Esses países super desenvolvidos. Olha aí que rostinhos lindos estão passando aqui no NN Play. Midian, já acabou. Te falei que não ia, né? Tá vendo aí, Menudo? Que não teve nada. Foi tranquilo demais. A Midian atende aqui pelo telefone 99654-2929. Você que é pai, você que é mãe, que está começando o ano letivo agora, logo depois do dia 20. As aulas começam após o dia 20 de janeiro. Você pode ligar e falar diretamente com ela pelo telefone WhatsApp 99654-2929. 99654-2929. Se você não decorou, tem problema não. O programa fica aqui gravado no NN Play para você assistir quando quiser e vai saber que o telefone dela é esse, 99654-2929. Midian, muito obrigado, Deus te abençoe. Eu que agradeço, André, muito obrigada mesmo pela oportunidade. O professor James Alex diz assim, eram músicas que auxiliam a aprender os grupos da tabela periódica. Ele diz assim, os 7 poloneses, o oxigênio, o selênio, o telúrio e o polônio. Olha aí, tá vendo? A Saúde em Foco também está ensinando aqui química orgânica e química inorgânica para quem quiser. Tá bom, Midian? Obrigado, Deus abençoe. Seja sempre bem-vinda. Vai ser a primeira de uma série, viu? Se acostume. Já está se acostumando com os estudos, com o microfone, com tudo aqui. Daqui a pouco você vem me entrevistar, eu fico aí sentado aí. Tá bom. Que Deus te abençoe. Você e sua família. Tiago, mais uma vez, obrigado por essa ponte de chegar aqui até Midian, fazer essa entrevista muito bacana, contribuindo para a educação, para os pais, para que eles possam investir maciçamente na educação e também nessas dificuldades de aprendizagem que os nossos pequenos podem apresentar e que às vezes são imperceptíveis para a gente, mas são perceptíveis para esses profissionais que são o futuro da nação, que são os professores, que inclusive deviam ser mais valorizados em todos os sentidos, não é não? Isso, com muito certeza. Bem. Edmilson Melo, obrigado pela técnica, muito obrigado então Marco Aurélio pelas imagens. Segue o programa agora, meia hora de música sem intervalos comerciais, né, Edmilson Melo? Meia hora de música, né? Então tá, fica aqui na 91, no ritmo que você gosta. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. ZYS.
Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. Em 30 anos de história, se aprende muito. Que a fórmula para ter uma vida longa e feliz exige uma boa dose de individualização, ciência e amor pela vida. E nessa receita, o ativo fundamental é o olhar sempre à frente. Nós somos especialistas em você. Nós somos a fórmula. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas, dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil, pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas, alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000.